Bom, gente, vamos ver como é que faz para subir então uma planilha de dados no Google Fusion Tables para a gente usar essa planilha junto com outros dados que estão aqui na web. O endereço é www.google.com/Fusion Tables. A gente faz login com uma conta Google qualquer, então Gmail, Orkut, YouTube ou quem tem Google Apps, é só colocar a conta aqui e fazer login. Bom, uma vez que a gente fez login, a gente entra nessa tela onde tem as tabelas nossas. Então a gente pode ir aqui em New Table e Import Table. Aí ele vai abrir uma janelinha aqui para a gente fazer a importação da tabela. Então nessa janelinha a gente pode importar ou de um arquivo que tiver no nosso computador mesmo, ou uma tabela do Google Docs, por exemplo. Para esse exemplo aqui eu vou fazer a partir de uma tabela do Google Docs, mas o procedimento é basicamente o mesmo. Então eu vou importar essa tabela aqui que chama China. Ele vai me chamar do Google Docs e vai me dar a opção de escolher quais dados da tabela que eu quero, da planilha que eu quero importar para cá. Então ele me abre cada uma dessas seções aqui é uma aba que eu tenho na planilha, nessa planilha que está lá no Google Docs. E no caso aqui eu quero importar, você só vai importar uma de cada vez, isso é importante lembrar. Eu quero importar essa daqui no caso. Então, aí ele vai mostrar os dados aqui para a gente confirmar e eu clico Next. Clicando Next ele vai me dar a opção de escolher em qual linha, né, que eu tenho os rótulos da tabela, ou seja, que eu tenho o nome de cada coluna da tabela. No caso aqui já está na linha 1 mesmo. E ele me dá a opção também de escolher se eu quero importar todas as colunas da tabela ou não, né? Então eu escolho aqui também. Aí no caso eu vou importar tudo. E vamos dar Next. Aí ele te dá uma opção de colocar um nome da tabela. Esse nome é o nome que vai aparecer aqui, né, no caso da tabela. Se você vai permitir que essa tabela seja exportada ou não, se ela vai ficar fixa lá, é legal deixar para exportar mesmo. Aqui nesse Attribute Data To, quem é o criador, vamos dizer assim, da tabela. No caso aqui eu vou colocar uma tabela que é o Polo do Leite, que é uma tabela que foi criada pelo Polo do Leite e o Instituto Ícone. E eu posso também dar um link da origem dessa tabela, vamos dizer assim, do criador da tabela. Então no caso aqui eu vou colocar o Polo do Leite, por exemplo. E eu posso também colocar uma descrição aqui na tabela para ajudar a lembrar de onde vieram esses dados e coisas assim. Você pode escrever do jeito que você quiser. E eu vou clicar em Finish aqui, que ele vai me criar a tabela. Então aqui ele criou a tabela com aqueles dados que a gente importou. Então ele mostra aqui o rótulo da coluna, né, que a gente tinha comentado. Esse amarelinho aqui tem o nome dos países, né? Provavelmente ele entendeu isso aqui como um dado já referenciado. Depois a gente pode ver isso em outros tutoriais. E eu clicando aqui nessa setinha eu consigo ver mais dados que estão nessa mesma tabela. Então eu tenho essas duas quantidades de dados aqui na tabela, e se eu navegar aqui para baixo eu tenho no caso as 100 primeiras linhas de dados dessa tabela, de um total de 1263 dados que eu tenho. Se eu clicar Next aqui, ele vai me paginar isso de 100 em 100. Né? Eu tenho uma série de opções de filtros aqui, visualização, para facilitar a navegação aqui na tabela, se você quiser. Então isso é como a gente faz para importar uma tabela, importar uma massa de dados qualquer para dentro do Fusion Tables, para a gente trabalhar com eles nessa ferramenta.